Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Por isso que essa aula é dedicada sobre público-alvo. Desceremos mais fundo na importância de sua definição. Quais são os benefícios da definição do público-alvo? Primeiro, um dos grandes erros das pessoas às vezes você tem o teu público-alvo mental. Eu sei mais ou menos, ou por amostragem, ou por uma sensibilidade, você começa a perceber qual que é o público que se interessa por aquilo que você vende. Mas quanto mais profissional for a definição, e quanto mais clareza você tiver, mais assertivo vão ser as suas ações. Por isso que, quais são os benefícios? Eu trouxe 3 aqui para vocês. Quais são os benefícios de uma definição profissional do teu público-alvo? Primeiro, mais assertivo na criação da tua estratégia de comunicação. Quando você tem clareza do teu público-alvo, fica muito mais fácil, objetivo, direcionado, mais magnético a sua maneira de se comunicar. Porque quando você quer vender para todo mundo, você tem que fazer uma comunicação às vezes mais genérica, mais aberta, mais abstrata, e você acaba dificultando pra caramba quem realmente tem mais aderência. Então, você não focar no teu público específico, porque esse desejo, né, de meu produto, meu serviço é para todo mundo, eu sei aquele desejo de expansão, o desejo que todo mundo, você gosta tanto, ou acredita tanto no que você faz, que você queria que todo mundo conhecesse, mas é um erro brutal, porque você vai perder, por exemplo, eficiência na criação da comunicação com esse público, porque ele tem características específicas, eles têm peculiaridades, ele se comunica de uma maneira. Então, primeiro é esse benefício que traz muita vantagem, muito magnetismo para aquilo que você vende. Segundo, você fica com muito mais facilidade de selecionar os canais de comunicação. Quando você tem clareza do seu público-alvo, você sabe qual que é a melhor forma de abordar ele, por onde que você vai ter mais chance de êxito, de contato, onde vai ter a maior presença desse público-alvo, em qual canal. Então, não só você refina a tua mensagem, mas como direciona aonde que você precisa estabelecer essa comunicação. Então, quem quer vender para todo mundo, não sabe nem por onde começa a falar, ou qual é o canal mais eficiente, sai gritando para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado. Então, esse é o segundo grande benefício. E o terceiro que eu trouxe para você, melhoria da eficiência do teu processo de vendas. Olha só que espetáculo. Melhoria da eficiência do teu processo de vendas. Porque quanto mais você tem a clareza desse público, você acaba não só referindo a sua comunicação, mas em cada uma das etapas do processo de vendas, você vai tendo ganho de eficiência por conta dessa clareza. Desde etapas lá na frente, quando a negociação, ou quando você sabe dores e tudo mais. Lembra, vendas é um processo de descoberta. Quanto mais informações você tem, da pessoa que está do outro lado ali, do comprador, mais benefício e mais poder você tem. Então, saber disso é para você resgatar a importância de conhecer a fundo o teu público-alvo. Porque até o teu público-alvo, às vezes, ele muda de um ano para o outro, ele vem evoluindo, o comportamento do consumidor muda, às vezes o comportamento do público-alvo mudou, ele tem outros desejos, outras preocupações, então não é só fazer um estudo, mas continuamente você estabelecer esse grau de entendimento sobre o público no qual você vende, porque senão você fica ultrapassado. Por exemplo, as preocupações hoje de um cara de 35 anos, casado com 2 filhos, é diferente de 15 anos atrás. Então, até às vezes dentro do mesmo público, ele vai mudando, porque vai amadurecendo, o mundo influencia as pessoas. Então é muito importante a gente ter isso no radar. E é muito importante, quando você estiver nessa definição, dessa reavaliação do teu público-alvo, é um bom momento para você reavaliar, a você pensar, fazer algumas análises que às vezes primariamente você não fez, ou você já não está olhando com um olhar mais crítico para isso. Então é importante você olhar com um olhar mais clínico, porque definição do teu público ideal é um ótimo momento de ter bons insights e fazer algumas reflexões, do tipo, relevância do seu produto. Será que o seu mercado, será que esse público-alvo que você definiu realmente precisa daquilo que você tem? Será que realmente é uma dor que eles possuem? Ou realmente é uma necessidade que eles buscam, um desejo que eles têm? Então é muito importante você fazer essa avaliação. Então, a definição do teu público-alvo vai ter algumas confirmações e algumas coisas que você fala assim, puta, cara, eu acho que eu posso melhorar minha promessa. Eu estou usando uma promessa que realmente não tem toda a aderência, ou até tem, mas com uma fatia pequena do meu público-alvo, que é essa dor.
Então, é um grande ponto para você refinar a tua promessa, refinar a tua campanha de vendas, refinar a tua estratégia comercial, ou também até o teu posicionamento, como que você se quer posicionar preço. Então, ele traz alguns benefícios circulares que podem ser muito vantajosos para você. Porte do teu público-alvo, né? O tamanho, é uma sigla do inglês que é TAM, né? Total Addressable Marketing, que é o tamanho desse mercado endereçável. Talvez é uma forma de se analisar qual que é o tamanho desse mercado endereçável. Será que é ultra nichado? Se for, é consciente? Se for consciente é porque, cara, é um oceano azul. Ou será que você está indo para um oceano vermelho? Muita concorrência? Cara, mercado gigante, animal. Então, é importante também essa avaliação que eu trouxe para vocês. Há clientes suficientes para o seu negócio? Nossa, meu mercado endereçável é incrível. E pesquisando sobre o mercado, vi que a tendência é só de crescimento nos próximos anos. Pô, bacana, cara. Olha que legal. Olha que legal. Ao contrário, né? Ou você está lançando um produto ou um serviço que o mercado está em declínio. É a tendência que isso nem exista mais daqui 4 ou 5 anos, ou fique obsoleto, ou você está entrando num oceano vermelhaço e você pode trazer algumas reflexões para mudar esse cenário. Então, também uma reflexão importante nessa hora, quando você está fazendo essa avaliação sobre o público-alvo. Acessibilidade do seu público-alvo. É possível você alcançar essas pessoas? Tem uma estratégia clara? Tá, definir. Mas qual vai ser as estratégias? Ou cara, é um público dificílimo de você acessar isso. Então, essa avaliação de acessibilidade, né? Qual que é o esforço que você tem que fazer para poder encontrar as pessoas que têm essas características de quem compram de você? Também é um jeito. Às vezes você pode colocar algum tipo de estratégia para facilitar a acessibilidade, algum tipo de canal que facilite ainda mais esse acesso. Então, olha que legal pensar dessa maneira. Rentabilidade. Qual que é o poder de compra desse público-alvo? Isso é importante, não só para a formação do seu pricing, mas para que você entenda o seu posicionamento, como você quer se posicionar. Então, mas sabendo, partindo da premissa onde você entendeu qual que é o poder de compra do teu público-alvo. Tem gente que vai por tentativa e erro, vai testando ali price, acaba sofrendo muito. Fazer isso de maneira prévia te dá uma fortaleza enorme para você ir competitivo. Aí não existe certo ou errado. Né? Se você quer se posicionar de uma maneira mais premium, ou você quer posicionar de uma maneira onde você quer penetração de mercado, isso não importa. O que importa é você saber o poder de compra do teu público-alvo, tá? Aí, obviamente, essas escolhas cabem a cada um de vocês, seguindo a tua estratégia ou a estratégia da tua empresa. Objetividade na estratégia. Ó o que a gente colocou. É possível construir uma oferta específica para esse segmento? Ou seja, quando você tem todos esses elementos, fica muito mais eficiente você criar toda uma estratégia comercial, partindo desde lá da comunicação, pricing, tamanho de mercado, onde encontrar, a melhor forma de se comunicar, assertividade. Então você refina como um todo o seu processo por inteiro. Por isso que os ganhos são enormes, né? Então não só ganhos em uma atividade específica, mas ao longo de todas as etapas você tem um ganho substancial por ter essa clareza. Você consegue ser muito mais objetivo em cada uma das etapas, lembrando que vendas odeia complexidade, é inimiga da área comercial. Complexidade é uma droga para o departamento de vendas, ou falta dessa aderência, de você estar mandando elementos para pessoas que não têm as características de quem compra de você. Aí é um desperdício. Você está gastando tempo, energia, esforço e dinheiro. Então, é muito importante, nesta hora que você está avaliando o teu público-alvo, você fazer essas reflexões também para calibrar ainda mais as suas ações. E na hora de você identificar teu público-alvo, tenha 3 coisas em mente. Vamos lá, vamos uma por vez. 1, análise demográfica. É importante você saber onde moram essas pessoas, idade, sexo, localização, renda, escolaridade. Muito importante. Quanto mais você tem o domínio do outro, o conhecimento do outro, melhor você vai formatar para que tenha aderência à tua proposta comercial, ao teu modelo comercial. 2, comportamentos e interesses, que são os hábitos, as preferências, os hobbies. Isso é importante você ter isso, porque com toda certeza, gente, dado é o novo ouro. Data is the new gold. Então, por mais que às vezes você tenha uma informação que você não use no momento, pode crer que em algum momento você vai utilizar. Informação, quanto mais informação, a gente está na era da informação, quanto mais informação você tem sobre o seu público-alvo, melhor. Às vezes você tem uma informação que você não vai usar agora, mas você pode usar numa campanha de vendas daqui a pouco, no final do ano, numa sazonalidade do período, ao longo do teu semestre.
Então, quanto mais informação você tiver, melhor. 3, real clareza da necessidade ou do desejo, da dor ou da delícia daquela pessoa, né? O que ela busca, quais são as motivações, quais são as preocupações. Esse exercício, às vezes as necessidades mudam, às vezes as preocupações alteram. Então, você tem noção quantas pessoas, por exemplo, tiveram novas preocupações por causa da pandemia, ou novas vontades, novos desejos? Então, o mundo está em mudança. Às vezes você fez um pequeno exercício de definição do seu cliente ideal há 2, 3, 4, 5 anos atrás, quando você começou a vender o que você vendia, e você já achou que aquele estudo era o suficiente. Não. Estudo sobre o teu público-alvo, ele tem que ser contínuo, porque o nível de consciência até do seu cliente, ele muda com o passar do tempo. O mundo nos influencia. Diversas coisas nos influenciam. Então acompanhe essa mudança e constante evolução de todo o mercado. Tá? Todo o mercado, não importa o que você venda, ele evolui, ele muda, ele tem novos desejos, ele tem novas preocupações. Às vezes o mundo traz alguma inovação naquilo que você vende, você tem que aprender a se reposicionar. Então, por isso que é muito importante esse exercício contínuo. Agora que você já tem todos esses elementos, eu só vou coroar dando um exemplo de um público-alvo bem definido. Vou dar um exemplo aqui dentro de casa. Da Wiser, a gente tem o WhatsApp, que a WhatsApp é a nossa divisão, que é de curso de inglês para adultos. Então, a WhatsApp ela é muito clara no posicionamento dela. É curso de inglês para adultos. E por ter essa clareza do público-alvo, a comunicação muito mais direcionada, sabe exatamente quais são as dores. É diferente das dores e do desejo de um adulto querer falar inglês ou de uma criança querer falar inglês. A maior dor, né? A maior objeção quando alguém está fazendo um curso de inglês, um adulto, é falta de tempo. Por isso que a gente formatou um curso em 18 meses, pensando que esse cara não tem tempo, ou ele não tem saco de fazer aquelas aulinhas B, sabe, aprender verbo to be. Então é muito mais dinâmico, muito mais colado com a realidade de trabalho, área comercial, carreira, viagens, que são as experiências que os adultos buscam ao fazer inglês. Ou seja, olha que legal, quando você sabe realmente quem é seu público-alvo, todos esses elementos que eu trouxe até aqui direcionam exatamente como você precisa atacar. Então, só trouxe um exemplo da WhatsApp, que é cursos de inglês para adultos, para você ver como a definição do público-alvo é muito importante. Uma campanha muito clássica da WhatsApp foi quando foi contratado o Rodrigo Santoro para ser o garoto propaganda, porque ele conversava com o nosso público ideal, tinha exatamente a faixa etária e tudo que a gente falou aqui. Então, só dando um exemplo como uma definição muito bem feita direciona ações com muito mais assertividades. E o inverso é completamente verdadeiro. Se você não define, você perde potência de ações ou estratégias eficientes. E para finalizar, eu trouxe 4 estratégias e ferramentas para te ajudar na definição do teu público-alvo. Vamos passar por cada uma delas. 1. Pesquisas com seus clientes atuais ou a comunidade no qual acompanha aquilo que você faz, né? Está conectada com você, com a tua empresa, que segue o teu perfil, o perfil da tua empresa. Então, desde utilizar as redes sociais, que tem vários elementos de pesquisa e interações, até Google Forms, Typeforms, e você rodar a pesquisa, queremos lhe conhecer um pouco mais. Com toda certeza você já foi abordado por alguma empresa nesse sentido. Queremos te conhecer um pouco mais, responda rapidinho o formulário abaixo. E, obviamente, por amostragem, não é todo mundo que responde, você já começa por amostragem a entender o teu público-alvo. Então, esse é o primeiro passo. Análise das suas redes sociais. Hoje, praticamente todo mundo tem rede social. Então, rede social, ela tem elementos muito fáceis de você já colher boas primeiras informações. Exemplo, o Instagram, que é a rede mais utilizada, mais queridinha do Brasil, ela tem ali o Insights, onde te dá informações já. A maior parte do seu público são mulheres de 25 a 35, da região de São Paulo. Ou seja, já começa a ter elementos de maneira rápida, instantânea, de um jeito muito fácil de você olhar, já são elementos muito importantes no sentido é público-alvo. Então, utilize, porque está disponível, é de graça, você já tem esse acesso, é instantâneo, simples, prático e de uma maneira muito visual, você consegue já colher informações relevantes. O Facebook, ele tem uma ferramenta muito bacana que chama Audience Insights. Até está no nosso material aqui complementar como que você acessa essa ferramenta, mas você consegue saber ainda com mais riqueza de detalhes e informações sobre o teu público.
Então, te dando mais elementos de conhecimento do teu público-alvo. Então, também depois pegue aqui no nosso material de apoio para você entender como é que faz para entrar nessa ferramenta do Facebook. Lá tem o passo a passo, só que vai te dar de maneira mais detalhada ainda sobre esse público específico. E quarto, o Google Analytics, onde você tem um site, o Google começa a te prover informações sobre quem são as pessoas no qual estão indo atrás, estão se interessando, estão entrando no teu site. E isso vai refinando também a tua capacidade de entendimento. Você vai recolhendo mais e mais e mais informações para a definição clara de quem é o seu público-alvo. Com esses elementos, já faça agora esse exercício, porque às vezes uma falta de uma informação está roubando uma grande oportunidade de aprimoramento, de melhora. Então, parte para ação. E na próxima aula a gente vai descer fundo agora sobre perfil do seu cliente ideal, há diferenças entre público-alvo e o perfil do seu cliente ideal e persona, que também há diferenças, há peculiaridades. Então a gente vai descer ainda com mais fundo para você ter exata clareza das melhores estratégias. Foi um prazer estar contigo nessa aula. Até mais.